Você já imaginou um mundo sem Idade Média? Sem a queda no conhecimento, nas artes e na ciência que definiu um milênio inteiro? Um mundo onde um único império, o romano, continuou a se expandir, unindo continentes sob um só governo por mais de 2000 anos? Prepare-se, porque no episódio de hoje do canal, E se a história fosse diferente? Vamos explorar essa realidade alternativa. Vamos conhecer a Terra que poderia ter sido, o mundo do Império Eterno. A história que conhecemos nos conta que o grande Império Romano do Ocidente entrou em colapso no ano de 476 d.C., enfraquecido por invasões bárbaras, uma corrupção que parecia não ter fim e crises econômicas devastadoras. O gigante caiu. Mas, e se não tivesse caído? E se, contra todas as probabilidades, o Império tivesse encontrado uma forma de se reerguer, mais forte do que nunca? Imagine só. Em vez de sucumbir, Roma se adapta. Um imperador visionário surge, alguém com a genialidade de Augusto e a disciplina de Marco Aurélio. Ele reforma o exército, não apenas com novas armas, mas com novas táticas. Moderniza as leis, tornando-as mais justas e eficientes. E o mais importante, em vez de dominar os povos conquistados pela força bruta, ele os integra. Bárbaros não são mais inimigos às portas, mas cidadãos com direitos, defendendo as fronteiras do império que agora também é deles. Nesse cenário, as invasões são contidas. A estabilidade é restaurada. O controle sobre a Europa, o norte da África e o Oriente Médio não só é mantido, como consolidado. É o nascimento de algo novo, algo que os historiadores da nossa linha do tempo jamais poderiam prever. O Império Eterno de Roma, uma civilização que não conheceu o seu fim. Com Roma ainda no poder, firme e forte, a Idade Média como a conhecemos simplesmente não teria acontecido. Aquele período de 1000 anos, muitas vezes chamado de Idade das Trevas, seria substituído por uma era de luz contínua. A ciência, a engenharia e a filosofia greco-romana, que foram as bases do nosso mundo, teriam continuado a florescer sem interrupção. Pense nisso. As grandes bibliotecas, como as de Alexandria e Constantinopla, não teriam sido destruídas ou esquecidas. Pelo contrário, teriam se tornado centros globais de conhecimento, atraindo as mentes mais brilhantes de todos os cantos do Império. Em vez de um retrocesso, a humanidade teria entrado numa espiral de avanços contínuos. As descobertas de Arquimedes, a matemática de Euclides, a medicina de Galeno, tudo isso seria apenas o ponto de partida. Não é loucura pensar que nesse cenário, a revolução científica teria acontecido muito, mas muito antes. Talvez o homem já tivesse chegado à Lua, não em 1969, mas quem sabe, no século XVI. As estrelas não seriam mais um mistério divino, mas o próximo território a ser explorado pelas legiões romanas. E a religião? O cristianismo se espalhou dentro do império, é verdade. Mas e se Roma nunca tivesse adotado uma religião oficial? E se a política de tolerância religiosa, que existia nos seus primórdios, tivesse sido mantida? O politeísmo romano, com sua incrível capacidade de absorver novos deuses, teria continuado. Templos dedicados a Júpiter, Ísis do Egito, Odin dos nórdicos e Mitra da Pérsia poderiam coexistir lado a lado, nas mesmas cidades. A fé seria plural, diversa. As pessoas poderiam escolher suas crenças livremente. O mundo seria espiritualmente fragmentado, mas politicamente unificado. Uma civilização que cultuaria muitos deuses, mas todos sob uma única bandeira, a águia romana. Vamos falar de tecnologia. Os romanos já eram mestres da engenharia. Suas estradas, aquedutos e construções são tão impressionantes que muitas delas ainda estão de pé hoje, 2000 anos depois. Agora, imagine esse talento, essa precisão, evoluindo sem parar por mais 15 séculos. O que eles poderiam ter criado? Pontes de ferro forjado já no século VIII, cidades com sistemas hidráulicos totalmente automatizados, muito antes de qualquer coisa que tenhamos visto.
instrumentos de navegação a vapor no século IX, permitindo que as trirremes romanas cruzassem oceanos com uma velocidade e segurança inimagináveis. E a indústria? As primeiras máquinas industriais, movidas a vapor ou sistemas hidráulicos complexos, poderiam ter surgido 1000 anos antes da nossa Revolução Industrial. O mundo estaria séculos, talvez um milênio inteiro, à frente em inovação, urbanização e qualidade de vida. Teríamos cidades limpas, organizadas e tecnologicamente avançadas, seguindo o padrão e a lógica romanos. Com essa tecnologia e estabilidade, a expansão seria inevitável. Roma teria chegado às Américas, com certeza, mas muito antes de Colombo. As legiões teriam desembarcado não com caravelas frágeis, mas com frotas de navios a vapor, mapeando o novo continente com precisão militar. Com o tempo, o planeta inteiro seria governado por uma única entidade, a República Imperial Global. O Senado ainda existiria, um símbolo da tradição romana, mas agora seria um órgão global. Imagine só, o Senatus Europae, o Senatus Africanae, o Senatus Americanae, cada um enviando seus representantes para debaterem as leis do mundo em Roma. A democracia romana, que sempre foi complexa, evoluiria para algo parecido com uma ONU imperial, mas com poder de verdade. Leis universais, baseadas no direito romano, garantiriam uma base de justiça para todos. E no topo de tudo, um César, um imperador, garantindo a ordem e a unidade do império. E como seria viver nesse mundo? As cidades seriam monumentais, uma fusão do antigo com o futurista. Colunas coríntias, mármore branco e cúpulas gigantescas, misturadas com arranha-céus que tocam as nuvens. A língua global seria o latim, o idioma da ciência, da diplomacia, dos negócios. A cultura romana influenciaria tudo, desde a moda, com togas adaptadas para o dia a dia, até a arquitetura e a alimentação. A tecnologia estaria perfeitamente integrada à tradição. Imagine carros voadores silenciosos passando sob arcos do triunfo milenares. Drones de vigilância sobrevoando um coliseu reconstruído, não para jogos de gladiadores, mas para eventos esportivos globais. Um mundo que honra seu passado enquanto abraça o futuro. Mas toda essa grandeza teria um preço. Um império que nunca cai também é um império que nunca precisa aprender com os seus erros mais profundos. A concentração de poder nas mãos de um único governo, de um único homem, poderia facilmente levar a uma tirania global, uma ditadura benevolente no melhor dos casos, um pesadelo totalitário no pior. E as culturas locais? Povos seriam oprimidos, suas tradições e línguas absorvidas e apagadas em nome da unidade romana. A diversidade que torna nosso mundo tão rico seria sacrificada no altar da homogeneidade. A liberdade individual poderia ser severamente limitada. O mundo seria, sem dúvida, avançado e ordenado, mas talvez sem alma. Um lugar seguro, mas sem a centelha da rebelião, da inovação que nasce do caos. Ainda assim, mesmo com seus defeitos, o Império Eterno de Roma teria deixado marcas indeléveis no nosso planeta. Estradas que, literalmente, cruzariam oceanos. Códigos de leis universais que trariam justiça a todos os cantos da Terra. Monumentos de uma beleza e grandiosidade que brilhariam por 2 milênios. E talvez, no topo de uma colina de mármore em Roma, haveria uma estátua de Augusto, olhando para as estrelas que seus descendentes já estariam explorando. E na base dessa estátua, uma inscrição simples. Roma a Eterna, Roma Imperium Mundi. Roma Eterna, Roma, Império do Mundo. O colapso do Império Romano, na nossa história, marcou o fim de uma era, mas também permitiu o nascimento de todas as outras. A fragmentação do poder deu origem às nações, às culturas e aos idiomas que conhecemos hoje. Talvez a queda tenha sido necessária. Talvez o mundo precisasse se quebrar para aprender a se reconstruir, peça por peça, em liberdade. Mas agora eu pergunto a você, e se você pudesse escolher?
Você gostaria de viver em um mundo onde Roma nunca tivesse caído, com toda a sua glória, tecnologia, mas também com todos os seus riscos? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Você está no canal E se a história fosse diferente? Se você gostou dessa viagem pela história alternativa, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os nossos próximos episódios. Obrigado por assistir e até a próxima.